O Supremo, ele anulou um processo de primeira instância no qual o juiz Sérgio Moro determinou que todos os réus no processo da Lava Jato deveriam apresentar suas manifestações, suas alegações finais em conjunto. Né? Não primeiro os delatores, os réus que tinham praticado delação premiada, e na sequência os réus que não tivessem praticado a delação premiada. Então ele tratou por igual. E o que a lei diz? A lei diz que será concedido prazo para manifestação, mas primeiro quem tem que falar é a acusação. Porque no Estado Democrático de Direito, em qualquer país do mundo, para você poder se defender, você tem que saber do que está sendo acusado. Né? Então, primeiro você vai, o promotor de justiça vai, né, o Ministério Público vai, apresenta as suas alegações finais e, na sequência, essas alegações finais elas são apresentadas pela defesa. E quando tem mais de um réu, tem que ser dado prazo para que cada réu apresente as suas manifestações. Em regra, o artigo 403 do Código de Processo Penal estabelece que elas sejam feitas oralmente, em 20 minutos. Primeiro no Ministério Público e 20 minutos para cada réu. Mas quando o caso é muito complexo, o juiz pode oferecer prazo para memoriais, tá? Para poder garantir uma apresentação escrita, com mais análise de detalhes. E foi o que aconteceu nesse processo do Moro. O que acontece? O delator, ele não é, diferentemente do que falou o Supremo Tribunal Federal, ele não é o órgão de acusação. O delator é um réu que está no processo. E quando ele faz a delação premiada, ele o faz baseado numa lei específica, que é a Lei 12.850 de 2013, que estabelece quais são os critérios, em que condições que ele pode apresentar. Ele faz a delação e apresenta provas de que aquela delação foi verdadeira. E aí essas provas são utilizadas pelo Ministério Público, que é o órgão de acusação, para fundamentar o seu pedido de condenação. Mas quem faz o pedido de condenação é o Ministério Público, não é o delator. O delator é um contribuidor, o processo é réu, como todos os outros, e ele vai ter a sua pena diminuída em virtude da colaboração que ele fez no processo, de acordo com aquilo que estabelece a lei. Então não faz nenhum sentido a gente criar uma interpretação e dizer que o processo foi nulo por conta de um prazo que não foi concedido sucessivamente, sendo que a lei nem estabelece. Para o juiz, o que vale? Vale o princípio da estrita legalidade, ou seja, o juiz tem que aplicar aquilo que a lei autoriza. Se a lei não diz que tem que conceder esse prazo, não dá para se falar em cerceamento de defesa. Mas vamos supor que o Supremo Tribunal Federal tivesse agindo corretamente e ainda assim fosse justificado dizer que houve algum tipo de prejuízo em virtude dele dar um prazo conjunto para todos os réus, porque uns são delatores, eles podiam trazer um fato ali que poderia prejudicar, que não foi rebatido na defesa. Tá? Ok, vamos supor, se houvesse a demonstração de que esse fato prejudicou a defesa e foi utilizado pelo juiz para a condenação, e ele não pôde se manifestar, e talvez um fato que, se ele pudesse se manifestar, poderia ter mudado a condenação, ou seja, um prejuízo de fato, aí sim, aí se falaria em nulidade. Porque olha só, o artigo 566 do Código de Processo Penal diz isso: não será declarada nulidade processual que não houver influído na apuração da verdade substancial da causa. Ou seja, sem prejuízo não há nulidade. Então, em princípio, não pode se falar de nulidade por um prazo processual que sequer existe na lei. O Supremo legislou. Então fica aqui uma recomendação: se algum ministro do Supremo, algum juiz de primeira ou dos tribunais estiver nos ouvindo, vamos pelo caminho da regra. Vamos pela institucionalidade, aplique a lei e pronto. Se você por acaso achar que você quer aplicar suas convicções ideológicas no processo, faz o seguinte: pede licença do cargo, disputa uma eleição, ganha uma eleição, e aí numa Câmara Legislativa você pode aplicar as suas visões ideológicas. No processo, aplique a lei, garanta a segurança jurídica, garanta as regras constitucionais, que já tá bom pra caramba. É isso que a gente espera do nosso Poder Judiciário.